Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um episódio do podcast Futebol da Paraíba. Eu me chamo Joaquim Quintino, dessa vez em um cenário diferente, mas hoje é entrevista, tá, galera? Em um cenário diferente, não ao vivo, gravado pela TV Diário do Sertão na quarta-feira. A gente tá aqui com um cara que eu acompanho há muito tempo, desde 2019, desde o início. Mas antes de falar do nosso entrevistado, Gustavo Cruz, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como já é nosso bordão aqui, né? Hoje a gente tá num canto diferente, estamos no outro estúdio, onde geralmente é o Giro, e o Giro tá lá. Mas enfim, o que importa é que nosso convidado hoje é muito especial, também acompanho, já tive ali muito tempo com ele dentro da arquibancada torcendo junto, no setor, na época que ele usava fitinha ainda. Na época que tava sem barba ainda. Das antigas. Mas é um prazer te receber, Neto. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço aí pelo convite de vocês. E vamos bater um papo. Resenha, futebol é com a gente mesmo. Primeiramente, se apresentar. Você é o Neto Variedades, né? Mais publicamente conhecido. É o seu Instagram, que hoje também é o seu Instagram, onde você fala do seu dia a dia, da sua rotina. Mas quem é o Antônio Neto? Pô, eu acho que hoje não dá pra diferenciar quem é Antônio Neto e o Neto Variedades. Eu acho que virou quase que um CPF, CNPJ. Hoje em dia eles andam lado a lado. E acho que o Neto CPF é o cara que treina, o cara que estuda, o cara que ama futebol, o cara que torce pelo Belo, o cara que sofre pelo Belo. E o que acrescentaria no Neto CNPJ é a loja, né? Então seria só o complemento, seria a loja, a venda de artigos esportivos. De onde veio a vontade, assim, pra você também ser um influenciador e mostrar o dia a dia no clube, né? Que eu vi essa mudança. Você começou a mostrar como é ir pra Almeidão, você na torcida. De onde veio essa motivação? Cara, a partir da necessidade do pessoal, a curiosidade do pessoal. Principalmente quando a gente começou a alcançar o maior número de seguidores, vem pessoal de fora, próprio pessoal de João Pessoa que também nunca frequentou o Almeidão. Então minha preocupação ali quando eu gravo em prol do Botafogo da Paraíba é para influenciar, incentivar os paraibanos, os pessoenses e visitar o Almeidão, ver como é. Muita gente que fala comigo no Instagram, Neto, nunca fui no Almeidão, mas agora eu tô com vontade de ir porque essa energia da torcida eu preciso viver, eu preciso ir. E o que eu recebi de feedback agora nessa final do Paraibano, tipo assim, poxa, infelizmente o título não veio, mas eu fui por o estádio de incentivo seu e agora eu vou querer continuar indo. Então isso pra mim é gratificante porque ver o Botafogo da Paraíba em outros patamares com a torcida maior seria um sonho pra mim. E aí você tá desde o início dessa trajetória como torcedor, não publicamente, mas como torcedor do Botafogo acompanhando essa trajetória que dura muito tempo da Série C. A gente sabe que o torcedor tá calejado, você é uma pessoa que posta isso direto, eu vejo quando o Belo perde, a gente não aguenta mais e realmente ninguém aguenta mais. Gustavo Cruz, torcedor assumido aqui, ninguém aguenta mais, né, Gustavo? O programa tá fazendo lembrar disso, pô, eu tô ficando triste já. Mas assim, como é que estar nesses momentos difíceis do Botafogo e mesmo assim tirar energia para produzir conteúdo? Porque hoje, mais do que o Neto CPF, você tem que estar entregando pro público e dizendo, interajam, vão lá, sejam sócios. Teve agora a última ação do Botafogo que foi em relação ao lounge, você estava presente. Sim. Como é que é estar no meio disso tudo? Pra ser sério, eu não considero uma missão fácil. Pra mim é uma missão bastante difícil porque, não vou mentir pra vocês, já chegou o dia de eu querer ir pro Almeidão, curtir o jogo, ficar com a rapaziada ali pré-jogo, conversando bobagem e tal, e não tocar no telefone. Só de fato viver o dia, acompanhar o jogo, torcer e terminar o jogo e ir embora. Mas é o que você justamente falou. Vai ter dias, por exemplo, no último jogo aí contra o Floresta, que a gente perdeu um futebol desastroso por parte do Botafogo. E mesmo assim a gente tem que dar a cara a tapa, porque tipo assim, o pessoal cobra também. Então você largou. Então você é um torcedor de momento. Mesmo que porque ele só vai saber se eu tô no Almeidão acompanhando, se eu postar. Se eu não for, eu não postar, ninguém vai saber.
Então, rede social, a gente mostra o que a gente quer que as pessoas vejam, o que a nossa audiência veja. Então, a partir do momento que eu vou pro Almedão e não posto, aí vai começar. Modinha, você só boas fases. É por isso que eu também não vou. Se nem os torcedores que se dizem torcedores de verdade não estão lá, por que eu irei? Então, tem muito essa questão, tipo assim, tá ruim, mas a gente vai estar aqui da mesma forma, a gente vai dar a cara da mesma forma que, tipo, ano passado a gente ganhou vários jogos, eu tava lá todo jogo, vai dar certo. Quando perde, a gente também tem que dar a cara a tapa. Eu também queria falar da sua relação com o setor 31, né? Que sim. É uma relação forte. Ele até falou 2019, por isso que eu lembrei. Queria que você contasse um pouquinho de como é que vem essa... Não sei se, na verdade, se você está desde o início ou se foi um dos criadores. Acredito que sim. Mas queria saber como é que você enxerga uma torcida de Barra no Botafogo, aqui na Paraíba, a importância disso. E poder contar a história do Bandeirão também. Eu vou pegar, já que tu falou da Setor 31 e minha ligação com ela, eu vou estender e vou dizer desde a trajetória. Acredito ou não, eu tô desde a fundação. Eu tô desde a fundação da Setor 31, que foi em 2019, mas o projeto ele começou de fato no início de 2019, assim, acho que ainda no Paraibano, 2019, então já tinha um projeto. Eu tava no carro com um amigo meu e ele ouviu um áudio e o som tava conectado no Bluetooth. E ele era o que meu padrinho, eu digo que ele é meu padrinho do Botafogo, que é Davi. Davi, tamo junto. Porque ele sempre que me ia buscar, era de menor na época, né? Então minha mãe só confiava que ele que fosse me buscar e ele me deixar. Então, tipo, ele sempre tinha essa missão. E, de fato, quando a gente tava voltando de um jogo do Botafogo, ele abriu o áudio. Aí era um dos integrantes, um dos fundadores dizendo, vai dar certo. Vai dar certo, já tá tudo certo, o projeto foi... A galera abraçou a ideia. Aí eu disse, vai dar certo o quê? Eu disse, bicho, é agora. Aí ele acabou me contando, mas fica em segredo e tal, não fala, eu digo, show. Aí eu disse, vou querer participar desse projeto. Inclusive, a primeira reunião que teve foi lá no Shopping Mangabeira. Eu tenho até... Não tenho essa foto. Eu de menor ainda, pô. Não tinha barba, não tinha nada, cabelo bem curtinho. E... Dali começou, aí nossa estreia, teve a estreia no jogo Sub-20, na Maravilha do Contorno. A gente foi, a gente só tinha época perdão, não vou saber o nome dos instrumentos. Reco. Foi bum, tambor. Algo assim. Eu acho que já tinha uma muga, pronto, só foi isso que a gente tinha. A gente foi, tinha um grupo ali de 30 pessoas nesse jogo do Sub-20, na Maravilha. Uma semana depois a gente estreou contra o ABC. O engraçado nesse dia, de menor e tal, mãe sempre fica no pé no WhatsApp. Aí eu fui pro jogo, eu disse ela que ia pro jogo, só que ela tava dormindo. Deixei a mensagem. Ela acordou, ela me ligou, você tá onde? Eu vou lhe buscar agora, senão você vai morrer e tal, vou matar você numa pizza. Aí eu, caramba, velho, estreia da Setor 31. Aí eu botei o celular desliguei o telefone e entrei. Eu disse, eu tenho que entrar agora, se ela aparecer aí já era. Eu disse, além de se eu entrar, ela não vai me achar mais. Aí deu certo. Ela não foi atrás. Ela não foi atrás. Se fosse, era o ingresso pro Belo. Eu também não morri de uma pizza. Era tudo em prol do Belo. Então, aí tem essa questão da... Minha ligação com eles sempre foi muito forte. Eu me identifico muito. Então, quando você fala aí da... Barra no Nordeste, de fato, não é fácil. Não é uma missão fácil. Até porque o sistema de torcida organizada já está muito enraizado dentro do Brasil e dentro de qualquer clube. Não só do Nordeste. Então, Barra é um estilo bem diferente do que a nossa cultura, abre aspas, propõe. Mas eu acho que é um estilo diferente de pessoas que gostam de torcer de uma forma diferente. Não é melhor nem pior que a organizada. É apenas um estilo, princípio de cada um. Eu particularmente me identifico muito com as músicas, com a repetição. São músicas geralmente mais longas, não são às vezes gritos de guerra. Então, tipo assim, se você pegar cada letra, é bastante, tipo, tem a melodia, tem a questão do apoio, do fanatismo. Obviamente, todas as torcidas organizadas, principalmente, tem também, mas a gente tem mais, tipo assim, é uma melodia maior, repete mais, é um ritmo diferente. O uso de materiais também, eu sou fã, tipo, a galera fica irada comigo da Barra, porque, tipo assim, quando o menino do trompete para, pô, eu fico irado, pô. Eu fico irado, de verdade, porque, tipo... Eu acho que é o charme, tipo assim, da Barra, é o que engrandece, é o que contagia o pessoal. Já houve discussão, porque quando
Tô lá cantando, aí para. Obviamente que eles não são a máquina que tem que estar toda hora. Que cansa, né? Aí eu vou e viro e fico fazendo o gesto do trompete. Mas a galera, a gente já se acertou, senão já tá de boa. Mas a questão da barra no Brasil hoje é muito difícil por conta mais do sistema que já é de torcida organizada e tem aquela questão, torcida argentina, vai pra Argentina então torcer. Mas não, é mais um estilo diferente de acompanhar o clube de uma forma diferente. E principalmente apoiar também, né? Assim, é porque se eu falar... Durante os 90 minutos, mas... Se eu falar isso, eu vou dizer que as outras não estão apoiando. Não, mas eu entendi. Tu tá entendendo? Agora eu tenho uma pergunta que, em uma oportunidade que a gente tava gravando um documentário, que ainda vai sair, um documentário sobre o Botalto com a Ayrton Almeida, a gente comentou sobre a história do bandeirão, né? Aí eu queria perguntar, de onde vem a motivação pra você fazer um bandeirão depois de tomar uma lapada contra o Sul? Verdade. Porque ele contou a história que eu achei assim, eu achei muito massa. Já tenho uma admiração que eu falo abertamente pelo setor, quando vou pra jogo, fico no setor do T1 também. Lhe conheci lá de jogo. Mas ele me contou que a história do bandeirão foi essa. Tinha tomado 5-1, 5-0, né? No agregado 5-1. E aí disse, bora fazer um bandeirão, bora. Eu queria que você contasse essa história. Pronto, é porque o problema, e talvez não seja um problema, seja uma solução. Tudo na setor, vou abrir aqui, vou rasgar. Nada é planejado, pô. Nada é a galera fala assim, vamos organizar. Tudo é loucura. Não, pô, é tipo assim, junta um grupo, aí tipo assim, bora. Se 3 a 5 caras disser bora, a ideia sempre vai pra frente, pô. Quando a gente arquitetiza algo grande, nunca vinga. Agora você baixa um dizer assim, bora. 2, 3 concordaram, pronto. A parada surge. Então, tipo assim, sempre vai ter um maluco ali que vai ter ideias ótimas em piores momentos. A verdade é essa, tu tá entendendo? Então, tipo, não é nada planejado, velho. Então, eu acho que essa é a parte massa da parada. Porque, tipo, bar geralmente é loucura. É loucura. Então, é tudo louco, pô. A gente não segue um protocolo. A gente vai ter que fazer uma festa aí só porque o jogo é grande. Não, pô. É loucura. Todo jogo pra gente deveria ser uma festa. Tu entende? Tô entendendo. A gente é vivido. É o que eu falo. Quando eu posto uns stories, até publicação... Eu vivo o Botafogo, eu vivo a loucura de acompanhar o Botafogo. E é mais ou menos isso que a Barra também meio que tem essa ideia, essa filosofia a seguir. E aí tem algum jogo assim específico, um ou mais, que você fala, esse jogo enquanto setor ou enquanto Botafogo mesmo, unificando as duas coisas, que você falou, esse foi marcante. Tem o do Bandeirão, por exemplo, tomou uma lapada, depois vamos criar um Bandeirão, mas tem algum tipo, essa vitória, esse empate, ou por causa da festa que a setor fez, nesse específico. Tem um jogo, foi 3-2 de virada contra o Paysandu. Botafogo Paysandu 2023, eu O acho. 2020 também, acho que foi 2023. Era um dia de semana. Quarta-feira. Tava chovendo nesse dia. E foi um jogo louco, pô, porque um fazia o gol, a gente fazia. Inclusive foi Se eu não me engano, foi gol de Joãozinho nesse Não, Joãozinho não tava. Não, perdão. Joãozinho não tava. Foi um jogo, tipo assim... Joãozinho foi 2024. Foi... É que eu não vou saber o ano certo. E a gente começou perdendo. Aí a gente empatou, parece que a gente... Aí apanhou de novo, aí todo mundo... Botafogo Paysandu. Era de largar. E a gente continuou. Obviamente a gente continuou chovendo e aqui setor tinha uma parada. É porque a gente não tá em época de chuva, é tipo assim. Quando chove, parece de ver a galera se agasalhar, não. Parece que entra um gás diferente, sabe? É como se fosse um combustível. E começou a chover, a galera pulando. Foi o último agora? Não. Foi 3-2. Foi 3-2 pra gente, um jogo à noite. Ah, tá. Vai ser o último jogo à noite que foi contra o Paysandu. 2023. Peraí. Pra você, 2023. Vou contar já porque que eu lembro dessa história. E a setor cantava, pô. E a gente, tipo assim, a gente não tava nem aí pro jogo. E nesse dia eu posso dizer assim, Pulando. ninguém tava nem aí pro jogo, pô. Tava todo mundo cantando, pulando, abraçado, vivendo a loucura. E a gente, quando virou, a gente já virou no final, a gente já virou no segundo tempo esse jogo. Aí a gente cresceu. Aí eu acho que foi ali também que a gente começou a cantar no túnel. E eu lembro que eu saí do jogo e eu gravei uma história. Gravou a história de cima pra baixo no túnel, assim. Eu lembro. E na saída, uma chuva do caramba, nessa época eu tava com cabelão. Eu lembro. Era na época da Tiarinha. Na época da Tiarinha eu falei, caramba, um dia aleatório, dia de semana, você tá aí na TV assistindo o jogo do seu time aí no sofá, e eu tô aqui vivendo isso, mas eu amo estar aqui.
Então esse jogo pra mim, pô, me marca até hoje, porque... E a gente nem sequer chegou a subir nem nada, mas aquele jogo pra mim é marcante. Sabe o que eu lembro desse jogo? Eu tava em casa, aí meus amigos, 2 amigos, vou mandar um abraço pra eles, Pedro Flávio e Caio William. Eles me chamaram pro jogo. Eu falei, vou não. Hoje eu não vou não. Porque eu já tinha ido, uma sequência de jogo. Eu tinha um azar que eu cheguei a tomar banho de sal grosso pra passar contra o primeiro jogo, contra o Souza. Aí foi a primeira... Não. 2023, que foi 1-0 e na volta tomou 5. Foi o primeiro jogo que eu vi o Botafogo ganhar. Eu só tinha visto empate a derrota. Retrospecto péssimo. Aí, horrível. Aí, esse Caio, meu amigo, ele falou, não, vou tomar um banho de sal grosso pra dar sorte. Beleza, o Botafogo ganhou na volta, a gente no cursinho ainda. Era terceirão, né, 2023. Pô, tomamos de 5-0, não sei o quê. Aí, depois disso, eu fiquei revoltado, aí fui e perdia. Fui empatado. Vou não, hoje não. Só recebo usado. Eu assisti na TV, né? O melhor jogo da história. Selmi! A gente tá aqui na setor! Eu não me esqueço que foi, né, que tamo na chuva! Um jogo, tu perdeu o jogo do ano, pô! O jogo do ano, a gente falava eu jogo do ano. Meu Deus, eu perdi o jogo do ano. Eu só vendo os grupos, os vídeos. Por isso que ficou realmente marcado. No meu Instagram, inclusive, na retrospectiva 2023, foi quando eu comecei a viajar pra assistir jogos. Aí eu fiz, né, o meu top 5 em 2023. Inclusive, esse jogo contra o Paysandu tá como primeiro, pô. Porque pra mim foi inexplicável também. Túnel ali, oxi, maluquice, pô. E já puxando pra essa questão de viagem, em 2023, tu tava em Brasil e Argentina, né? Brasil e Argentina. Foi pelas eliminatórias ou foi Copa América? Eu não lembro. Eliminatórias. Foi eliminatórias. Foi. Deu quanto? 1-0 Argentina. 1-0 Argentina, não foi? 70 mil pessoas no Maracanã. E aí, como é que é viver essa questão de jogos fora? Depois a gente volta pra Botafogo também, mas é porque, pesquisando também sobre os cantos que tu foi, por exemplo, eu sei que agora tu tava em Vitória e Defensa. Defensa e Justiça Americana e Bahia contra o Nacional do Uruguai e Que Libertadores. perdeu 3-1 de virada, tristeza pro pé gelado. Bahia. Eu ia falar isso, eu não ia falar, mas... É o segundo Botafoguense que a gente recebe que tem fama de pé frio. Não, né? mas O Matheus veio semana passada. Pé gelado por pé gelado, pô. Esse ano eu fui só para 2 jogos do Botafogo. Foi a final, deu Souza. E foi agora... 3x2. proibido, hein? O 3x2 de ontem. Eu acho que você... E o ABC também. Leva- Você tava lá contra o ABC. Eu tava contra o ABC também, é verdade. Se eu ver ele no Medão agora, vai dar ruim. Parabéns, Joaquim. Você agora não vai ser bem recebido. Você não vai ser mais bem-vindo. Menos um credenciado no futebol Mas da como Paraíba. foi acompanhar a seleção? Bicho, foi muito massa porque eu fiquei junto com o MVA, Movimento Verde e Amarelo. Os caras são bons mesmo? É tudo que fala é superestimado. Bicho, eu vou dizer uma frase que eu ouvi e que eu concordo. Não concordo com algumas coisas que tem, acho que poderia ser mais, mas se eu usar uma frase assim, falam do MVA, mas quem faz algo melhor? De fato. Abre aspas, a interrogação quer dizer. Em termos de torcida de seleção no Brasil, eu concordo. Mas era Se tu essa pega um pergunta. jogo, antes de a gente voltar pro viver o jogo do Brasil, rapidão. Se tu pega um jogo, vamos colocar Brasil em Recife, tu não acha que vai ter gritos da torcida do Sport, torcida do Náutico, torcida do Santos? Qualquer lugar vai ter. Os caras não vão cantar em prol da seleção brasileira, e sim em nome do seu clube. Então, tipo assim, Movimento Verde e Amarelo poderia ser melhor? Interrogação. Tá. Mas e aí? Quem faz melhor hoje? Os caras viajam muito, pô. É tênis de mesa. Eles acompanham o Brasil, ponto. Isso. Não é só o futebol. Então, tipo, é essa a questão. Eu acho que falta torcida pro Brasil, assim, que era essa a minha pergunta. Sim. Como é, quando eu perguntei como é acompanhar um jogo da seleção, eu já ia perguntar também, você é um cara muito integrado em torcida. Queria saber como é, embora você tá aqui no Botafogo, mas você também vai para outras torcidas. Como é que você vê essa diferença de torcidas de clube e de torcidas da seleção brasileira, e qual tu acha que é a causa disso? Bom Porque o lembrar- ingresso também bom não é barato, né? É bom lembrar que a gente tá gravando isso, só antes de ele responder, a gente tá gravando isso. Eu não vi à toa que isso daqui. A gente tá gravando isso no dia que o Ancelotti foi anunciado, tá? Isso daqui é tudo planejado. Esperamos que dê tudo certo e que a gente consiga ver o Movimento Verde e Amarelo gritando com a gente sendo hexa, né? Parabéns, CBF, Com só falta certeza. demitir Edinaldo agora. Tá em processo. Tá com processo. Não, só falta demitir Edinaldo. Tá com processo. Eu Mas não vou enfim. dizer pra não dizer que eu sou o pé frio, mas obviamente torço pra caramba a seleção brasileira. Eu sou daqueles que a seleção brasileira tá horrível e eu vou aparecer num dia, quando eu vou treinar, eu vou colocar a camisa da seleção brasileira. Porque eu acho que isso, da mesma forma que eu torço pelo Botafogo pela identidade, de eu ser de João Pessoa, do berço de João Pessoa, da mesma forma eu sou brasileiro. Então, tipo assim, dia de jogo Brasil, vou apoiar a seleção independente
do que for. Viver o jogo do Brasil foi top, porque o jogo que eu peguei, o único, inclusive, da seleção brasileira, é Brasil e Argentina. Então, tipo assim, eu já comecei no nível alto, né? Então, tipo, pra mim eu já zerei a vida ali, tá? Então, eu tava junto com a galera do MVA, do Movimento Verde e Amarelo. Então a gente tipo, fez a recepção da seleção brasileira no hotel, jogadores descendo. Que inclusive fiquei puto porque os caras nem olharam pra gente, tá? Ninguém. Eu passei horas ali, tipo, a gente chegou umas 2 horas antes, já era quase madrugada. A gente tava no outro lado do Rio e eles foram se hospedar em outro lado, horas, quase 45 minutos de Uber. E os caras, enfim. Você acha que falta identidade? Aproximação? Falta Isso explica mais. muita coisa da torcida também, né? Falta mais um amorzinho aí, um oi. Eu pensei, pô, vou tirar foto com o jogador, meu sonho ali é o molecão, pô. Foi a minha primeira viagem. E foi sozinho, pô. Comprei a passagem assim e fui. Aí no outro dia que foi bem especial, né? Porque tipo assim, eu vou. Aí muito Rio de Janeiro, tipo, muito Brasil isso, né? Faço um passeio no Cristo, lá no Rio, e já desço pro Maracanã, camisa do Brasil já. Já desço pro Maracanã. Então a gente tem um barzinho ali próximo, tem muito barzinho, né? O barzinho que a gente ficou do MVA top, um samba. Primeira vez que eu também tinha vivido. Como é que chama? A galera fica tocando samba na mesa e a galera. Roda de samba. Roda de samba, perfeito. E eu, caramba, velho, isso aqui é top, eu quero ver isso aqui, eu quero isso aqui pra minha vida. Foi também, começou a despertar ao lado das viagens. Não, eu quero isso aqui pra minha vida. E eu achei do caramba, velho, do caramba, assim. E quando a gente entrou, o jogador, eu, caramba, vou realizar um sonho. Maracanã, lotado, assim, lotado. Ah, preciso contar isso antes, pô. Fale. Aí, é muito resenha isso. Um dia antes, porque quem organiza o jogo? É a FIFA, ótimo. A FIFA teve a brilhante ideia de colocar a torcida brasileira, torcida organizada do Brasil, MVA, junto com a torcida da Argentina. Ah, foi o jogo que teve a briga. Foi o jogo que teve a briga. Lembrei agora qual foi o jogo. E cara, 1x0 gol de cabeça da Argentina. perfeito. E eles simplesmente não tinha nenhum cordão ali, uma grade que separasse. Qual é o sentido? Qual a chance de dar certo? Não, Qual a chance? Perfeito, Botar perfeito. dentro do Maracanã, Argentina e Brasil. Qual é a chance de dar Vai dar briga, certo? Da merda, a gente já sabia que ia dar. Qual é a chance de dar certo? E aí, beleza. Como eu tava com um dos representantes do MVA, Saiu na mão com a Argentina. Brincadeira. a gente foi pra uma reunião um dia antes, com os líderes das inchadas. Os caras. Tinha uns 5 representantes argentinos e uns 5 representantes do MVA. Tu tava no meio dessa Eu tava no meio, pô, dessa conversa. E eu, caramba, tô grandão. Tô grandão. Molecão, meu amigo, só, tu fica quieto, tu não fala, tu vai estar lá só de boa. Eu digo, show, fica quieto, é o que eu sei fazer. Vão aparecer? Vou aparecer e tal. E os caras comentando e tal. E tudo falando espanhol. E eu, eita caramba. Ó, o papo era o seguinte: não pratiquem o racismo, porque para nós brasileiros isso é algo muito pesado aqui, muito. Se não for para vocês, pra gente é mega pesado. E a gente não fala de Maldivas, que é o que é pesado pra vocês. Pô, que comparação também, né? Mas eu senti, pô. É tão quanto É para eles, pesado, tu tá entendendo? É porque A guerra, entendi agora. tu tá entendendo, é tão quanto. Ele fez, a gente não vai comentar, mas só pra vocês terem ideia. Não, tranquilo. Obviamente que eles já começaram, os argentinos. Não dá pra controlar todos os irmãos, são muitos. Aí só, mas aí vocês vão ter que controlar. E aí... Até porque é crime, né? Aqui no Brasil. Exato. Isso. É crime mundial. É crime mundial. Vale aceitar que é crime mundial. Não, é que pra eles, Sim, eles sim. usam a desculpa que a ofensa que eles estão falando é só uma ofensa, não é racismo. Só que, meu irmão, Bizarro, né? Aí teve essa eu não parada. vou falar o que eu penso porque vai sair no YouTube, mas... E na TV Diário do Sertão? E na TV do Sertão. Aí teve essa conversa, aí disse, não, vai dar certo. Aí teve aquela questão pra esparrar mesmo, vamos esparrar. Que a galera fala, pô, vocês estão em todos os jogos e vocês vão em grande número. E geralmente quem vão são os líderes de torcidas organizadas, inclusive tinha torcedores de líder organizada da Racing, River, e tinha outro também Boca? agora. Não. Independente? Não. São os piratas, pô. Quais são? Como? Belgrano. Tinha esses 3 líderes. Os caras com tatuagem. Tem um cara que tem uma tatuagem
Gigante. Inclusive, um dos caras que dá um soco no policial, pô, na treta lá. É um tatuagem, é um galego, pô, um grandão. Ele tava nessa reunião, os caras tudo grandão, uns anelzão, que, putz, o tamanho desse copo, o anel do cara. Então, é uns caras terror da Argentina. Então, teve essa reunião e tal, beleza, vai dar tudo certo. Aí, quando a gente tá voltando no Uber pra ir receber a delegação do Brasil, né, no hotel, a gente no Uber tirou não, né? Qual é a chance de dar certo? Aí, os cabos enviaram. Nenhuma, pô, isso vai dar merda. A gente tentou, a gente fez a nossa parte, mas vai dar merda. Eu não tinha entrado ainda, mas já teve aquela treta da faixa, que o brasileiro empurrou um argentino, enfim. Que começa antes do jogo. Começa antes do jogo, já começou a sair. Pronto. Aí a gente desce de arrastão, o MVA desce de arrastão pro jogo do Brasil, pro Maracanã, aquelas fumaça verde, caramba, sinistro, isso aqui é top. Entramos... Só curtindo o momento. Só curtindo, vivendo pra caramba, pô. E, tipo, na época eu não tinha criação de conteúdo que eu tenho hoje, nem chegava perto, então, tipo assim... Eu nem tenho arquivo, pô. Tenho só uma foto ou outra, porque, tipo, o meu celular também ficou com a memória ruim, deu pra gravar as coisas. Inclusive 16 mil ontem, parabéns. Obrigado. Verdade. Obrigado. Aí, enfim, vivi a parada, entramos, o sonho, o Maracanã já tava bem cheio. Começou o hino nacional, pancadaria. Pancadaria começou, pancadaria. No hino? No hino? No hino! Porque quem tá vendo na TV, obviamente. Vê depois. Você vê depois, porque assim, o hino passa e aí tá lá, nem lembro quem narrava, mas pô. tava tipo Galvão e tal, e vamos narrar. E depois, antes de começar o jogo, a gente sabe, pô, tá tendo confusão. O jogo foi adiado. Putz, não, pô, não. Quebrou o pau no hino nacional. Inclusive tem um. A galera falou, eu achei muito massa, pô. Porque durante o hino nacional, povo eu vi na guerra. argentino apanhando durante o hino nacional. Isso é épico. Aí começou ali, tipo assim, a distância que eu tava da treta é daqui pra essa câmera. Eu tava Aquela dali, né? Eu tava 5. São 10 passos, pessoal. Eu estava 5 cadeiras que dividia, porque eu tava junto com a bateria, então eram 5 cadeiras que dividia a torcida do Brasil e da Argentina. E o pau começou. Pá, jogo paralisado, não vai ter jogo. E Nem começou o jogo. nem cara. começou, perfeito. Cadeira voou assim, e eu lá de boa, pô. Eu lá de boa, tentei gravar, eu disse, não vou gravar não, e fiquei só tentando olhar, né? Porque, tipo... Primeiro você tenta ver se não vai apanhar e depois você grava. Justo, né? E também, na época, eu era bem franzinozinho, né? Então, tipo Não assim... treinava ainda. Não treinava, mas bem na merda. Então, tipo, a chance de eu levar um soco do argentino e ficar lá era mais pra eles, né? Então, dessa vez eu não fui, fiquei de boa. Aí eu, caramba, quando eu vi os jogadores argentinos descendo pro túnel, eu digo, ferrou. Observação, minha preocupação não era com a galera que tava trocando morro. É porque eu tinha pagado 2 mil de passagem, dividido em 10 no cartão. E o jogo, porque eu tinha data pra voltar. E era o seguinte, era Brasil e Argentina, numa terça, na quarta, Fluminense e São Paulo, Brasileirão, na quinta, Flamengo e Red Bull Bragantino. Meu voo era sexta de manhã. Cara. Então como é que ia ter o reinício do jogo? E aí se tu não tiver... Não ia ter reinício de jogo, eu não ia viver o Brasil e Argentina. Eu tinha dado minha vida, meu dinheiro, dividido 10 no cartão, pô. Não tinha dinheiro pra voltar. Aí eu, caramba, eu vou perder Brasil e Argentina, pô. Minha preocupação não era com o que ela tava apanhando, não. Eu fiquei horrível. Aí nessa hora... O cara tava pensando no cartão, mais que apanhado, tá ligado? Mais do que qualquer coisa de briga. Então, uma questão que me veio agora quando tu falou sobre os ingressos, é porque, claro, a gente tem acesso, dá pra gente pesquisar, mas vendo na hora lá na ótica do tipo, vou viajar e quero me programar. E aí, de ingresso, saldo de ingresso, quanto é que foi de gasto assim, mais ou menos? Eu peguei barato. Pegou barato? Eu peguei barato. Se quiser, porque eu peguei o ingresso junto com o MVA, né? Bom. Então eu peguei barato. Não sei nem se eu posso dizer. Posso. Peguei a 100zão, pai. Você pegou uma bagatela. 100 reais. Assim, 100 reais pra Brasil e Argentina no Maracanã? Foi muito bom. Peguei a 100 reais. Ótimo. Ótimo. Mas você bota 2.200 2.000 de passagem. Porque eu peguei, tipo, faltando... Tinha nem 15 dias. E eu botei no cartão 10. E Flamengo e Fluminense, os outros dois? Ah, muito barato também. Ah, inclusive, o pessoal de casa, se quiser viajar, não é esse horror de preço, não. Eu paguei R$17,50 no Fluminense São Paulo, porque eu tinha carteira estudante, paguei R$16,50. 17,50, perfeito. Caramba. Que era 35. Não, 17, o Fluminense tá doando alguma coisa? E tipo assim, porque a torcida organizada do Flu é no setor sul.
Aí já tinha esgotado. Eu peguei setor leste e fiquei colado grade com grade. Então, tipo assim, deu pra viver um pouco da atmosfera. E o jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, eu fiquei dentro das torcidas organizadas, que é no setor norte, e eu paguei 50. Não é coisa... Esse é absurdo. Não é, pô. Tá longe. Não é. Não é. E bem barato. Bem barato, muito barato. Bem barato. Bem barato. Agora, eu queria perguntar de onde vem essa inspiração. Inspiração não, essa vontade de viajar, né? Existem Acompanhar inspirações futebol. também, vamos lá. Vamos lá. Quando eu era criança, bicho, sempre foi um sonho ser colecionador de camisas de time. Então aí que surge o projeto da Neto Variedade também. Então, tipo assim, sempre foi um sonho viver futebol. Eu acompanhava, era pequeno, acompanhava o jogo de todos os times. O que, obviamente, que passasse na TV aberta. Quando eu fui crescendo e tal, botaram TV a cabo lá em casa, eu assistia os jogos, tudo que era jogo eu assistia. Então, tipo assim, aí quando surgiu a rede social, o Instagram virou uma rede social de tipo assim, compartilhar o dia, não de... Porque o Instagram quando surgiu era só para compartilhar foto de comida. Verdade. Então, tipo, quando o Instagram tomou essa dimensão, aí entra. Vou dizer alguns canais. Um torcedor pelo mundo. Inclusive, eu não sou um seguidor das antigas dele, eu sou um seguidor recente. Canal de gira, que eu já acompanhava e não estava viajando. Hoje também torna-se também Tricolor na Mochila. É do Cássio, ele viaja todos os jogos do São Paulo, ele não tem casa, ele vive Caramba. Exato. Aí vive o futebol Não, mesmo. aí Pode pesquisar, inclusive. Zero coragem. Eu, zero coragem. Tricolor na Mochila, e é bizarro porque ele não tem casa, ele vive de Airbnb. Ele é nômade. Ele tem uma mochila e viaja assim, ônibus e tal. Começou com um projeto pequeno, hoje ele vai pra todos os jogos, literalmente todos os jogos. E ele compartilha isso no Instagram Projeto dele. grande. Qual o nome? Tricolor na Mochila. Você tem essa vontade, assim, de expandir mais ainda essa viagem? É uma meta sua? Se o Belo subir esse ano, Opa. 2026, eu vou parar todos os jogos fora de casa no Paraibano. Tá feito o corte. Tá. No Paraibano? Isso é uma promessa. É uma promessa. No Paraibano. E no Paraibano. Brasileirão? Aí mais complica o homem, né? No Paraibano, no Paraibano, o futebol da Paraíba estará em todos os jogos de 2026, com fé em Deus. Não garanta. Com Amém, fé. amém. Tomara. A gente Mas tá fazendo promessa já dependendo do Botafogo, então tem uma parada. O problema é ele, às vezes. o problema é esse. Mas tá, eu vou criar algum projeto aí. Algum jeito. Um paraíso, só que é no sertão. Não é muito caro não, bicho, pra viajar assim, aqui dentro do Paraibano. Mas o que acontece? Tu pega aí, vamos ser sinceros aqui. Eu gosto de curtir a vida. Início de ano tem o quê? Carnaval, né? Tem um verão Luvina, velho. Tem festa de verão. Tem muita coisa tão mais prazerosa do que ver. Se... Botafogo e... Qual foi o jogo que Vamos eu vi? lá, vamos botar um jogo mais distante que seria. Acho que foi Botafogo e Pombal que eu fui ver lá em Souza. Tu tem noção, o cara perder de umas. Tá entendendo? Eu acho que a minha diretoria vai me matar, mas assim, quando eu disse que eu não queria viajar pro Paraibano, eu tava no final de semana no Fest, no outro final de semana Eu vi seu Instagram, viu? Gente, eu não infelizmente eu não a enquete posso. no grupo aí, quem tá escalado. Tu tá entendendo? Vai vir Então, tipo demissões assim, aí, viu, velho? Tô brincando. Infelizmente. Então tem essa questão, entende? Então, tipo, Mas tá feito o corte, a gente já vai postar no Instagram isso. pode puxar, é promessa. Fechou. Estarei em todos os jogos paraibanos. Mas eu falo assim, você planeja, por exemplo, você falou do Torcedor pelo Mundo, que ele teve um papo com a gente, inclusive assista o podcast com ele também. Quando Foi semana terminar esse passada. aqui, assista lá. Foi semana passada, né? Mas o tempo é variável na internet. Relativo. Mas ele, por exemplo, ele era torcedor da Europa, depois virou torcedor pelo mundo, viajava o mundo, mas ele falou muito que hoje ele pensa mais em ficar aqui e tá sendo mais um torcedor do Belo mesmo. E você cada vez viajando mais. Eu queria saber qual caminho você quer seguir. Você ainda quer criar conteúdo acompanhando todo o Brasil, todo mundo? Ou você planeja ficar por aqui, vez ou outra, e viajar? Tá, vamos lá. Todas as minhas viagens, então sou eu que banco. Todas. Todas eu encontro algum jeito de bancar. Venham aí, Neto Variedades como patrocinador do futebol da Paraíba. Tomara. Então, tipo assim, não dá pra eu passar o ano viajando e acompanhando todos os jogos. A gente tem a responsabilidade, enfim, todo mundo tem. Então, tipo, ainda tenho muito estádio pra conhecer no Brasil. Muitos, eu acho que eu não cheguei nem perto da metade. Então, tipo assim, jogos de casa vão ser raros, que eu não vou estar no Almedão. Eu brinco muito porque ano passado só perdi um jogo, foi contra o Ferroviário, 2-0 pra gente. Foi o último jogo da primeira fase.
Só faltei esse jogo. Então, tipo, vou estar sempre no Almedão, mas eu ainda tenho muito a conhecer, do Brasil dentro do todo. Brasil. Ah, e o sonho, tipo assim, é viver Europa, Santiago Bernabéu, Real Madrid. E eu vou mentir, não. Eu quero ir na Argentina. Eu quero Conhecer a torcida do lado, né? Algum estádio em específico? Alguma torcida em específica? 3 específicos. 3, vamos estar 4 específicos. Do Boca, primeiro. Maneira. Vamos lá, fosse fazer O Monumental novo também é... Monumental novo tá lindo. Monumental. Porque eu gosto das músicas do River. Eu sei decorado por algumas. Racing e São Lourenço. Eu queria ir nesses 4 aí. Passar, tipo assim, uns 10, 12 dias na Argentina. São Lourenço é o time de Papa Francisco, né, pô? É. Inclusive, o Papa que saiu agora, ele torce... O Papa que saiu agora, né? Papa Leão 14. Ele torce pro Alianza Lima, Torce? do Peru. Torce pra time também. Eu gosto de futebol também. Não, ele gosta mais de beisebol, mas ele morou muito tempo no Peru, então ele gostava do time. Aí já estão falando aí que tem chance do Alianza ganhar. Esse ano ou ano que vem, né? Que o Papa Francisco se tornou Papa em 2013 e o São Lourenço ganhou em 2014. Estarei vendo no grupo do Aliança Lima agora. Podia ter um Papa do Belo, né? Eu ia falar isso. Habemos um Papa do Belo. Habemos técnico, mas não Por habemos... favor. Vamos falar do Botafogo. Bora. O Botafogo tá com Zago agora, né? Assim, eu defendo, particularmente. Inclusive, peguei um vídeo ontem aqui do que a galera tá achando do trabalho do Zago. Eu, particularmente, defendo a permanência. Eu sei que já tem muita gente criticando. Mas eu entendo que ele não tem massa humana pra trabalhar, mesmo com a SAF. Como é que tu enxerga isso assim? Vamos lá. Vamos falar de toda a história que envolve Antônio Carlos Zago. Era o nome que a torcida queria. Vamos colocar aí na pauta. Aí vai ter gente que vai assistir isso e vai falar, não, eu não queria. Mas era o que a maioria se queria. posicionava em redes sociais e ali aos arredores de Almedão era o que a torcida queria. Então, não foi um nome fácil de trazer. Ele pagou a própria multa. Sim. Inclusive a gente não anunciou técnico justamente por conta disso, que era pra ver se conseguia que ele viesse. Então, tipo assim, ele não vai sair, minha opinião, acho que ele não sai. Agora vamos dar uma volta, um back aí. Eu preferia ter continuado com o João Bussi. Eu falei isso. Vendo o trabalho. Eu falei isso, porém eu não me posicionei em rede social pra poder comprovar isso. Mas isso é corte agora. Tá? Não, mas vendo o trabalho Porque, atual, tipo concordo assim, com o Neto, pô. se tu pega João Bussi com aquele elenco e o que ele fez, a gente chegou lá em Campina Grande na final contra o 13, que já era Melhor que SAF, tá agora. a gente amassou o 13, pô. O Botafogo comeu o 13 em Campina Grande. Lá ele. Lá. Eu acho que, tipo assim, saiu barato pro 13 aquele 2x1. Porque no primeiro tempo a gente já devia ter feito 2, 3 gols ali, tipo. Tava bem pertinho, a gente amassou. A gente comeu o 13 literalmente. Então, tipo assim, eu defendi a permanência dele. Quando veio o anúncio. Opa! Ao vivo. Não tá, né? Nesse momento, É o sorteio? Zago fora do Belo. Mentira. Antônio Carlos Zago fora do banco. Antônio Carlos Ah, Zago fora do ô, Belo. pô. É ao vivo. No momento que a gente tá falando. Não, O meu pé frio, ele segue invicto, tá? Porque eu acabei de dizer que ele não ia sair, pô. Isso. Cara, mentira, pô. Isso não, vai ser demais. isso não vai ser cortado, tá? Isso não vai ser Boy. editado. Porque, assim, o Não, nosso produtor pô. Matheus acabou de comunicar: Antônio Carlos Zago está fora do Belo. Oficialmente. Oficialmente, comunicado oficial. Comunicado oficial, postado pela gente também. O Botafogo comunicou a saída de Antônio Carlos Zago depois de 6 partidas, sendo 3 derrotas. Nesse 2 momento empates, o giro uma está uma loucura. A gente tá gravando. a gente tem Vamos meter o pau agora, pô. Agora eu posso falar. o gravado está uma loucura, porque a gente, assim, Pô, é moral, esse programa tem essa, que dar essa entrevista ela não é ao vivo, mas agora ela... A única que não é ao vivo. A única que não é ao é vivo essa Zaga. tem a maior repercussão. Eu sigo invicto, meu perfil. Acabei de dizer porque ele não ia sair do Eu tô Telegram. sem reação, pô. Não, eu Isso queria. é bizarro, pô. Eu não acho que ele deveria sair. Eu também não. Porque tá cedo, mas eu concordo com o Neto. O trabalho de Bussi que Bussi fez foi muito melhor que o de Zago. Aí tu pega, aí O cara não vamos... ganhou o jogo, pô. Exato, aí tu pega E tinha a mesma- o retrospecto de Zago. Zago ganhou um jogo, 3x0 contra o Confiança. Que não foi ele que ele não treinou. treinou. Observação, se tu pega
Quem na verdade, porque os melhores momentos às vezes nem sempre define o que foi o jogo. Mas a gente levou uma pressão no primeiro tempo Só contra-ataque. colossal do Confiança. Só contra-ataque. Colossal. Inclusive o gol da gente, que é de Gabriel Honório, é de um contra-ataque. E os outros gols são de contra-ataque. Então, tipo assim, a gente não propôs jogo dentro do Almeidão em momento nenhum. Contra o ABC também. E com um time misto. Perfeito. Pensando em poupar pro Flamengo. E a gente já sabia. Assim, o maior torcedor do Botafogo já sabia que era 80-100. Tipo assim, 80-10, 85, 90 pro Flamengo. E que o Botafogo ia jogar por uma bola. Sim, sim, óbvio. E jogou por uma bola. E eu acho que o Botafogo se portou bem. Sim, demais. Muito bem. Se não fosse Marcelo Augusto para não conseguir pegar um rebote, seria 0x0. Assim, o Botafogo... Que a minha crítica de zaga é isso. Ele insiste numas peças que não existe. Cara, não existe Marcelo Augusto ser titular. Não existe. Pô, Amorim veio pra quê? Eu tava comentando sobre isso ontem. Enfim, deixa o povo que tá lá gravando o giro falar sobre isso, né? Que inclusive estão comentando sobre isso agora. A gente grava o giro da semana, Já foi gravado. que é analisando. Acho que já deve ter sido gravado. Enfim. E aí foi o que eu comentei aqui. Até no giro passado, tava eu e o Joaquim, ele falou sobre isso, eu discordei um pouquinho. Porque eu concordo com o que o Neto disse, velho. Também não dá pra você passar pano em tudo. Não dá. Aí teve essa questão, pronto. Ontem foi. É porque gravado, né? Mas o jogo contra o Floresta foi bizarro, pô. Bizarro porque não teve. O Botafogo não propôs jogo, o Botafogo não se posicionou, o Botafogo não soube nem defender. O Botafogo... Que era a parte que ele, tipo, defendia, tipo, mas a nossa zaga é boa. A defesa. A solidez defensiva. A né? solidez defensiva, porque de fato a gente só veio tomar gol contra o Guarani fora de casa, que abre aspas, era esperado devido. Mas tá na zona de rebaixamento. Mas Guarani, querendo ou não, já pisou onde a gente não pisou, né? E o Botafogo, ele tomou ontem 3 gols com o Floresta transicionando dentro da área. Não foi um chute, não foi um escanteio, Não. foram 3 gols trabalhados. O primeiro gol é com 2 minutos. Eu lembro, bizarro. eu entro... Ainda teve um que Dalton deu de Eu tô nas cadeiras. O gol da gente foi né? dado, pô. O gol da gente foi dado. Eu tô subindo nas cadeiras com o Marcos, naquele momento. E eu só olho pra Marcos e falo, Marcos, olha Evandro. Gol do Floresta. Gol do Floresta. Foi assim. Gol do Floresta. Então, assim, outro papo que a gente tava tendo ontem, até te perguntar se tu sabe algum bastidor que a gente não sabe, que Zago ele pagou a própria multa, mas quanto é que será que é a multa de Zago? Porque assim, ele sai com 6 jogos, é uma... Precoce. É uma saída precoce, e além de ser precoce, é uma decisão que ela envolve muitas partes. A gente não sabe quanto foi a multa, a gente não sabe se existe uma multa, e se existe uma multa, qual o valor da multa pro Botafogo, porque só foram 6 jogos. O Botafogo espera, e só 6 jogos, e agora uma multa pra se pagar. Vamos lá, agora a teoria do destino, fontes da minha cabeça que eu criei, tá? Então, tipo assim, eu acho que a diretoria vê como eu não quero perder o torcedor. Desde que a SAF chegou, eles frisam muito, queremos a torcida perto da gente. Então, ontem, deu pra sentir a atmosfera do Almeidão, pô. A atmosfera do Almeidão foi E tinha... uma das piores que eu já vivi, assim, de longe. E não tinha muita gente, Dia das Mães, tinha sim. mil pessoas ali, meio pouco. Público 1.300. um públicozinho bem abaixo do que a gente é acostumado. Então, foi um dos piores climas ali. O pessoal, tipo, a gente não tem esperança. A parada é essa. Tipo, a gente empatou e a gente não tem esperança de virada. Tá entendendo? Tipo, o cenário era esse. Quando a gente fez 1-1, a gente, vamos tentar segurar esse 1-1, que é melhor do que a gente perder. E acabou que a gente perdeu e de uma forma horrível. Então, tipo assim, eu acho que o Asaf veio, tipo assim, ó, se eu continuar, se eu persistir, eu vou perder o torcedor. Que de fato eu tava perdendo. Teve essa questão do aumento dos ingressos, que eu também acredito que isso afasta um pouco. Mas eu também entendo o projeto da SAF, então, tipo assim, é uma mão de 2 lados. Então, tipo assim, tem os 2 lados da moeda e cada um vai defender o seu. Então, tipo, vendo assim de fora como eu sou sócio torcedor, que é inclusive a melhor vantagem hoje em dia para você visitar o Almeidão, eu entendo os 2 lados. Entendo o clube, entendo a torcida que não tá presente todo jogo. Mas é mais com, acho que assim, desespero, abraço. Se eu persistir e perder o torcedor, jogo o ano fora. Então, tipo, o SAF não quer perder dinheiro, pô. SAF não quer perder dinheiro. Então, eu nunca acredito que eles vão levar o Botafogo levou fumo financeiro. Eu nunca vou acreditar nisso. E também, voltando do trabalho, assim, eu acho que é muito
Na teoria, é um técnico outro, o nível dele, mas ele não conseguiu desempenhar aqui. Não. E tipo assim, vamos lá. Agora O time piorou com ele, né? Até a saída de bola, os caras estavam sofrendo. Eu entendo demais os posicionamentos e tal. Por exemplo, alguns jogadores são defendidos e criticados ao mesmo tempo pela própria torcida. Mas pra mim não me entra na cabeça Henrique Dourado ser banco. Não. A gente falou sobre isso. E tu pega a questão, tipo assim, existe o grupo. E os bastidores do ano passado, 2024, eu escutei uma informação dos bastidores que dizia assim, uma frase de Henrique Dourado: eu nunca vi um elenco tão unido em pró da instituição, que era em pró do acesso. Isso era a frase de Henrique Dourado. Então a volta dele, então obviamente que ele contagia o ambiente, o pessoal de dentro fala que ele... O cara é referência. O cara dentro... E tecnicamente. Exato, pô, e aquela... Se der 2 bolas pra ele, uma ele vai guardar. Ele voltou, Ele é diferente. ele voltou Tu pra tá isso. entendendo? Então, tipo assim, tu vai deixar um cara desse banco. Fisicamente ele não tá tão ruim. Pro nível de Série C, ele tá dentro do parâmetro. Ele tá muito acima Tu tá do que ele entendendo? deveria estar Então, pra tipo, idade. Por que ele é banco pra Denilson? E por que não jogar os dois juntos? Eu defendo isso. Pra mim, o melhor Botafogo tem Denilson e Dourado. Vou deixar o convidado fazer aqui, que é assim que a gente é xingado e escuta as coisas. Eu queria que você falasse qual o time ideal hoje do Botafogo. É verdade, a gente fez isso. Tem como montar um esquema táticozinho? Do jeito que você quiser, agora não tem mais Pode ser esquema de 3 zagueiros. 4-3-3. Tá, tem, pô. Você que sabe. Eu mandei no desastre. Bora lá. Eu só trocaria do sistema defensivo, goleiro, zagueiro, lateral, só o Marcelo Augusto, não... Manteria Renier. Manteria, inclusive pelos bastidores, muito firme, mas eu era a favor de Marcelo no início. Manteria Evandro? Vai entrar quem? Sid Clay tá em forma? Não, contratar? Não, então... É Sim, isso que eu tava Mas falando. a gente não tá com janela aberta. Não, sim, mas é a favor de uma contratação pra lateral? Ou Sid Clay e Evandro até o Eu final? insistiria em Sid Clay em boa forma, trabalharia o físico de Sid Clay e traria de volta. Porque Evandro é Botafogo, desastroso, contrato, né? O homem é forte, o homem treina. Ele dá uma motivação. Não, eu tenho uma vaguinha, Dá uma motivação, entendeu? Ele dá um treininho com o Sid Clay. Então na zaga ficaria Evandro agora, enquanto o Sid Clay entra em forma. Na lateral. Isso. Aí seria quem com o Renier? Lomar? Lomar, aí os 2 volantes. Aí que... Não, mas na outra lateral. Eric ou Lucas Lopes? Lucas Lopes. Oi? Aí eu discordo. Vamos lá. Mas tá bom, deixa nosso convidado. Não, tá certo. Eric só pra mim só jogou bem contra o Flamengo. Inclusive muito bem. Jogou muito bem. Aí eu até daria uma vaga agora e tal pra testar ele novamente. Mas paraibano, eu xinguei muito o Eric, pô. O que eu vejo assim é que Lucas Lopes, na minha opinião, muitas vezes ele joga muito mal. Contra o ABC ele tava mal. A verdade é que eu ainda sinto falta de Nicolas Chus. Faz muita falta. Volte! Faz muita falta. Tanto que você falou do Paraibano, desde que ele saiu, o Eric tava no reserva, subiu pra titular, não conseguiu entregar o mesmo que Nicolas. Eu concordo. Não. Isso foi uma deficiência do Botafogo. Quero ver a volância, porque assim, eu sou Igor Maduro FC. Não. Maduro é aquele cara... Vocês vão lembrar agora. Luan, na época que o Atlético Mineiro ganhou a Libertadores. Que 2013. Ele só entrava no segundo tempo. E decidia. Pra mim, Maduro é esse cara. Eu acho que titular... É porque Gama pra mim é titular. Aí às vezes eu defendo Thalisson, mas às vezes eu defendo JP. Mas JP foi um jogo horrível ontem. E Thalisson, geralmente, ele entrega uma constância maior. E tem raça. E Zé... Tu tá entendendo? E ele tem identificação torcida e tal, já é um cara da base. Então, tipo, atualmente eu manteria Thalisson, mesmo gostando muito de JP. Aí vamos lá, eu entraria com o Camilo de 10. Mas ousado. Ele não vai ajudar defensivamente. Tu tem... Gama, Thalisson. Thalisson que tem 2 pulmão. Não dá pra os pontas voltando. Tem que estar todo mundo defendendo. Então, tipo assim, Camilo, se ele pegar uma bola, ele vai conseguir colocar onde ele quer. Pelo menos isso. Cara, não é algo absurdo, não. Tu pega Camilo. Ano passado ele fez um golaço contra a gente, pô, Figueirense. Pode pegar o lance aí. Ele dá um voleio como se fosse na entrada da área, pô. Caixa. Dalton no auge. Caixa. Assim, tecnicamente, e eu entendo questão de idade, ele é diferenciado. Diferenciado. Por tudo que já aconteceu na carreira dele, ele tem essa qualidade. Eu acho que fisicamente ele tá pior que Sid Clay Dourado.
eu não consigo olhar pro físico de Camilo. Mas a gente ainda não conseguiu ver o Botafogo jogando, propondo o jogo. Porque, de fato, ele não é jogador pra jogar um time em contra-ataque. Então. Pronto. Quanto o Guarani, o Botafogo não propôs jogo. Então não era jogo pra ele entrar de titular. Era um jogo, o Zago defendia muito esse time reativo, que aí, desculpa, eu como torcedor e como jornalista, analista também, não é o DNA do clube. Não é o DNA do Não. clube. Isso Principalmente é fato. dentro do Almedão. Em casa, o Botafogo não pode tomar 3 gols e não pode perder do jeito que perdeu. Não pode nem perder, pô. Não vou defender. Não, sim. Tem que propor jogo. Acontece. Não pode acontecer. O Botafogo não pode perder dentro de casa. Principalmente da Série C, porque é um Exato. campeonato muito mais curto, com menos Exato. jogos, onde qualquer 3 pontos a menos... E qualquer vitória dentro do Almedão consegue trazer mais torcedores. E os próprios jogadores também têm que ter noção disso, pô. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, não pode... Um empate pode acontecer e fugir ali da nossa mão a vitória. Mas perder, eu não admito perder em casa em canto nenhum, em campeonato nenhum. Também. E na frente, como é que é o teu time? Honório, ponta direita. Dourado no meio. E ponta esquerda hoje entraria com o Silvinho. Aí Guilherme Santos. É isso. Então, Guilherme Santos como ponta direita, ele é monstro, na minha opinião. Como armador, ele não é. Ele não rende. Ele não rende. Você pegar Aí tu não colocaria ele na ponta esquerda. Deixaria... Eu poderia testar, mas não. Eu entraria com o Silvinho. Então, banco. Guilherme hoje banco. Isso Calma. é corte, porque pra mim é o principal Deve jogador do ser Botafogo na polêmico. temporada. Não, é sério. Diante... De tudo. Não. Na hipótese, hipoteticamente, tô defendendo meu convidado. Hipoteticamente, se ele fosse montar um time hoje, ia ser assim, tô entendendo. Não, eu Isso. também entendo. Hoje. Mas Gabriel Honório tá machucado, tá com pneumonia, tá tratando, recupera rápido. então o Guilherme ia entrar. Pronto. Mas, por exemplo, um ponto aí que eu concordo, e eu tava falando isso com o Marcos ontem, eu nunca vi, eu não sei o que esperar de Zep. Porque eu nunca vi Zep fazendo um jogo muito bom. Eu vi. Não, assim, muito bom que eu falo... Contra o 13. Contra o 13 em Campinas. Não, tudo bem, mas eu olho assim e eu falo, craque, diferenciado. E eu também nunca vi ele fazendo uma partida muito abaixo que eu falei, não serve para o Botafogo. Ele é muito mais, tá ali, tá aqui. É Zep. É um ótimo jogador pra ter no elenco. Isso. Um cara desse. Isso. Um cara desse eu quero comigo, entendeu? Lá ele. Lá ele. Esses Não, contas. acho que dos caras que eu vi assim no Botafogo agora, que eu olhei, o craque de primeira, Honório. Falou antes de todo na mundo. estreia. Ele não tinha feito gol ainda, eu mandei no grupo. São 10 minutos. Esse menino é craque. Maduro também. Maduro, eu sou muito Mas Maduro assim, FC. Então seria titular do seu time. Seria. No meu também. A gente fez um time recente no último programa. A gente mostrou. Mas aí. Desse time, né? Aí ele fez um time todinho pensando em zaga e agora tá chorando. Eu fiz o meu time pensando em mim. Eu fiz um time com 3 zagueiros, com o Maduro fazendo saída de bola ali, bem bonitinho. Não dá certo. Zaga Não, bonitinho. é porque o estilo de 3 zagueiros, eu nunca vi na história um time que propõe jogo Com 3 com zagueiros. 3 zagueiros. Eu vi. Na verdade, a gente... É um time reativo, Não, pô. a gente não viu, mas existiu. E existiu. O São Paulo de Tele. Mas assim, existiu. Mas aqui tá 2025. Não, então, É a existiu. mesma a coisa. gente Série não C viu. 2025. Mas é pra outra Série C realidade. não funciona. Meu tio falar porque a seleção brasileira hoje não tem a raça antigamente. Aí tu pega, mas futebol é diferente. Marrocos, antigamente, e chegava numa Copa. Não, mas Marrocos na última Copa tirou o Portugal do Cristiano Ronaldo, pô. Então, tipo, futebol muda a cada tempo. É Então, verdade. tipo, então hoje eu não vejo nenhuma equipe que propõe jogo com 3 zagueiros. Eu acredito que o caminho pro Botafogo não é ser reativo. Na verdade, a gente tem Por uma- isso a gente que esqueceu. eu não concordo com isso de ser 3 É zagueiros. porque, tipo assim, tá muito fora do nosso parâmetro. Então nem tem por que comparar Série C com Champions. Mas a Inter, finalista, tem 3 zagueiros. É porque realmente tá fora do nosso parâmetro de realidade. O Botafogo não pode propor jogo com 3 zagueiros porque é outro campeonato, pô. É outro campeonato e outros. A gente, vamos falar de termo físico. A gente tem coroas no clube. Camilo pro futebol um coroa, Henrique Dourado pro futebol um coroa. Então, tipo assim, a gente precisa de caras. Sid Clay, o próprio Sid Clay. Ajuda. Então, tipo, eu corro por você e você corre por mim. Em cada um no seu setor. Então, acho que o 3 zagueiro não funcionaria por conta disso. Eu sou contra. Eu entendo e concordo também. Porque você pega, por exemplo, a gente tem muito meio, né, de criação ali. Tem Camilo, o Guilherme pode fazer esse papel também, ali armando. Sim. Aí acaba que o time vai, quando for subir, vai tá mais pra trás. Reativo. E eu acho que foi exatamente esse o problema do time de zaga. Exato. Que Ele tinha a peça na mão. Porque a galera fala assim,
Eu sou Bussi contra esse conseguia fazer negócio de eu quero jogador. Tá, beleza, a gente precisa compor um time que quer, tipo assim, eu vou subir, a gente precisa sempre estar com os melhores ao nosso lado. Mas a gente tem um time bom, pô. O nosso time não é ruim. Nosso time é bom. Eu acho nosso time num papel bom e se, tipo, jogar de uma forma que é gente que propõe o jogo, a gente, tipo... Os caras, exemplo, é o que eu falo. Ah, Dourado não tá bem fisicamente. Mas eu duvido o zagueiro ficar desatento com o Dourado. Então vai ficar um colado e um na sobra. Sobra espaço para outro, pô. Então eu vejo muito isso. O nome do jogador, ele entra em campo também. Tá entendendo? Hoje, de cara, assim, realmente sem pensar. Até porque a gente já falou de Botafogo, já falou do Brasil, mas a gente ainda tem que falar da Neto Variedades. Um técnico pro Botafogo, hoje. Agora, que tá prestando. Putz, véi. Antônio Neto. Eu não, é muita polêmica. Hélio tá empregado? Hélio se empregou de novo? Hélio tá não foi pro Náutico. Voltou? Hélio vive no Náutico, Hélio vive de Náutico. Tá no Náutico. Acho que ele tá no Náutico. Aí eu... Dá pra buscar João Busto de volta? Eu catava de volta, perdão. Perdoe. Pisa de volta não, velho. Eu ia falar agora. Buscar Pisa no ABC ou buscar Bussi? Eu escutei ontem no Almeidão, que saudade de Pisa. Não, pô, Pisa é um ótimo... O que ele fez com o ABC contra o Belo dentro da Almeidão foi Outro, Pisa loucura. teve uma rivalidade gigante com o Botafogo. O retrospecto dele é bom. O problema é quando 100% ele também não sobe, né? 100%. Ele chega na fase mata-mata e ele cai. Mas, tipo assim, o trabalho dele é bom, pô. Tu entende? Mas eu não traria, porque justamente a SAF é cara nova e tal. Então, tipo, dá pra buscar Bussi de volta? Desculpa, Bussi. Eu errei. João, desculpa. Eu buscaria de volta. Ele tá empregado já? Não que eu saiba. Mas assim, acredito que não. Bursi, e foi um ponto ontem que eu escutei muito no Almeidão. Também não é culpa só dele, é culpa dos jogadores que precisam de mais massa humana. É Bursi e esse elenco, ou Bursi e na janela cativa agora do meio do ano, trazer mais massa humana, ou o elenco tá basicamente fechado, você acha que é pontual? Pontual. Eu acho que o time tá bom. Acho que é um setor e outro que precisa de um reajuste. Eu acho que a gente ainda precisa mais de um meia armador. Concordo. Visto que Camilo, de fato, ele não vai aguentar todo o jogo, os 90 minutos hoje. E eu não defendo o Guilherme Santos assumindo o papel de armador. Pra mim, ele é um jogador de beirada, que ele sabe executar essa função bem. Mas eu acho que ele fica perdido no fato de jogar de costa, dominar e ver o campo. Eu acho que ele não consegue ter essa... Ele não consegue executar de uma boa maneira. Vamos falar agora Neto Variedades. Bom, Já contou que tinha o sonho de colecionar camisa, foi uma inspiração para você começar a sua loja. Mas como é que foi para começar? Como é que tá sendo esse crescimento? 16 mil seguidores você conseguiu agora. começou o seguinte. Bizarra a história. Era de menor, escola ainda. Eu era cliente de um cara e eu comprava sempre pra ele. Cheguei a comprar umas 9 camisas com ele, porque de fato meu sonho era ser colecionador de camisas de time. Vez ou outra minha mãe comenta aqueles comentários de mãe: ai meu filho, que lindo ver você no futebol, seu sonho. Comentário de mãe. Então, tipo, ela acompanhou, obviamente acompanhou essa trajetória. Então, tipo assim, era cliente, ele falou assim: tu quer vender pra mim? Porque tu conheces mais pessoas enganjadas com futebol do que eu. Fornecedor, você terceirizado dele. Aí eu disse: por que não? Fazer grana, né? Começando a crescer, já quer sair e tal. Comecei com ele. Primeira venda demorou um mês pra eu vender a primeira camisa. Vendi. Putz, vamos lá, vamos começar. 2019. Meio do ano, vendi minha primeira camisa para um melhor amigo meu. Aí passou. Aí, indicação começou, indicação. O problema é que eu não tinha estoque. Então, ela tinha que pagar antes, porque eu não tinha grana de pagar para poder chegar e o cliente, só após concluir o pagamento. Então, o cliente pagava antes, para esperar 30 dias para a camisa chegar, porque a camisa era importada. Eu lembro dessa época. E, tipo, eram poucas pessoas que queriam esperar. E eu não questiono, não. Eu sou consumidor também, eu acho que eu também não teria essa paciência de comprar alguma coisa e esperar 30 dias. Eu como cliente também. Então, eu me colocava no lugar deles. Então, caramba, vou ter que fazer alguma coisa para ter estoque. Meu primeiro estoque, juntando uma graninha que eu tinha, foi... Eu tinha dinheiro para comprar 6 camisas. Eu disse: manhã, vou comprar 6 camisas, com o dinheiro que eu tenho, que eu juntei, e vou trabalhar com esse estoque. Minha mãe fala assim: não, você vai jogar seu dinheiro fora. Comprei. Vai acabar usando as 6 camisas. Comprei. Não dava, né, que eram... As 6 eram todas do Flamengo. Comprei. Mas você foi inteligente, o time de mais massa do Brasil, Né? uma hora ia vender.
Vendi 4. Putz, de cara vendi Ainda 4. tem 2. Vai dar certo, vai dar certo. Quando passou um tempinho, vender as outras 2, pandemia. Pá! Baque. Baque gigante, pô. Tinha pedido 10 camisas. Já tava grandão na fita, eu quero pedir 10 camisas, meu sonho, pô. Aí já tinha pedido Real Madrid, já tinha feito um misto dos europeus, que tava melhor na época. Aí pandemia, pá. Eu tava precisando pra ser uma dificuldade financeira, tipo assim, gigante. Graças a Deus nunca chegou a faltar comida, mas tipo assim, de num dia, esse é o último quilo de feijão que a gente tem, amanhã a gente não tem não. E tipo assim, a gente tá sem grana. E a gente não conseguiu auxílio nem nada, eu, caraca, velho, agora? Aí eu disse, eu vou vender as camisas por esse preço não. Eu vendia por um preço, eu lucrava. Nossa, eu vou vender abaixo do valor que eu pego. Vou fazer essa loucura. Aí eu botei na época, não botei no Instagram oficial não, botei no status do WhatsApp e na OLX. Que era pra não botar, vincular minha marca, já tinha na época, eu já tava... Nos valores ao produto. Tu tá entendendo? Aí vendi 2 camisas. Aí peguei o dinheiro e disse, amanhã, compra a comida da gente. Aí pronto, aí eu não recebi a mercadoria, porque o correio estava de greve. Aí eu continuo, e foi bizarro, porque tipo, às vezes as coisas acontecem assim, é Deus mesmo, pô, porque tipo assim, teve uma pessoa que perguntou, tu tem, na época, tem a lança daquele relógio da Xiaomi, Mini Band, os relógiozinhos pulseira. Sim. Eu falei, tenho, e eu não tinha não, pô, eu não tinha. Aquele que é retângulozinho. Né? Aí eu olhei no LX, era 250, era 220, aí eu 250. Aí, se tu quiser, tu me avisa que eu pego e trago pra tu. Aí a pessoa disse, eu quero. E eu não tinha, eu fui e comprei do LX. Lucrei 30. E eu fiquei fazendo isso, pô. Aí o cara foi e disse, tu tá vendendo bem, pô, tu tem uma loja? Eu disse, não, pô, eu boto no LX, alguém pergunta e tal. Eu disse, pô, tem uma loja dessas coisas, aí trouxe, carrega, tô fugindo só um pouquinho, é só pra contar a trajetória, tá? Que isso tem nada a ver com mandar variedades. Claro. Nada a ver. Aí o cara trouxe aqueles fones, obviamente, tudo... falsificação, né? Fone de ouvido JBL, bateria portátil, enfim. Aí eu botava 20 de lucro. E assim eu fui, deu uma respirada e deu pra suprir a necessidade de ajudar dentro de casa. Ponto. Pós-pandemia, vamos lá. Aí dentro da pandemia também, eu consumi todo o conteúdo de marketing digital que tinha assim, gratuito, aula gratuita. Tava lá. Quinta, sexta e sábado. Eu me inscrevia. Eu tava em casa sem fazer nada. Não vai fazer nada mesmo. Esse bicho, alguma coisa eu vou fazer. Eu vou aprender alguma coisa na internet. Então, tipo assim, eu não cheguei a ficar gigante na pandemia, mas foi onde eu, tipo, saí da minha zona de conforto. E se eu preciso viver essa parada, eu preciso botar essa parada pra frente. Aí, pós-pandemia, a Net Variedades começou. Aí eu comecei a vender, aí comecei a ter estoque. Aí, coincidentemente, as coisas vão acontecer. Hoje eu tenho acesso direto à fábrica, porque o próprio cara da fábrica conseguiu me achar pelo Instagram, provavelmente, e entrou em contato comigo. Hoje eu tenho acesso à fábrica. Então eu já peço direto com o fornecedor mesmo. Isso melhora pra tu em termos de tipo, por exemplo, eu preciso de uma camisa pra semana que vem. Consegue chegar mais rápido? Não. Algo desse tipo. Não tão rápido, mas... Não, porque assim, melhora tô pra falando mim questão boca a boca. Não, o que melhora pra mim foi a questão de preço. Porque lembra que eu disse que eu pegava já terceirizava do terceiro. Sei. Tu tá entendendo? Então, obviamente que o preço sobe. Cada um vai botando um pouquinho. Então, eu comecei a pegar mais barato. Então, e mantendo o preço da minha loja. Então, foi aumentando. Aí, quando entrou 2022... a gente teve em 2021, o Instagram caiu. Primeiro, o Neto Variedades caiu. Aí, quando eu criei, era Neto.variedades 2. Não sei se você... Peguei. Inclusive foi o próprio Matheus Ponto falou pro mundo e fez, bicho, é genérico esse 2 no final. Tu tem que mudar esse 2, pô. E foi essa viagem, a gente fez uma viagem recente agora na América e ABC em Natal, final do Potiguar, primeiro jogo, além da Juna. Aí a gente já tinha conversado sobre isso, só que como a gente foi junto essa viagem, a gente conversou muito. Aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz. Eu cacei um monte de nome, já tem. Entrei em contato com o cara tinha feito a última publicação dele, 2021, eu fiz. Eu ofereço tanto pra você ceder seu arroba, ele fez. Eu uso meu Instagram. Bicho, mentira, eu vi que a última publicação dele é 2021, não tinha nem destaque. Ele não queria só ceder. 200 e poucos seguidores, eu disse, bicho, pra esse bicho não me denunciar nem nada no Instagram. Eu vou dizer, tá tranquilo, agradeci e tal. E consegui, pô, porque eu coloquei duas... o nome daquele tracinho no final. Underline. Underline no final,
que nem ninguém vai nem chegar no final, porque quando bota Neto, variedade, é o primeiro a aparecer. Então, tipo assim, aí hoje o arroba é mais original e a loja a partir começou a crescer mesmo, tipo assim, estourou em 2022. Na Copa. Aí eu comecei, tipo assim, viver apenas da renda da Neto Variedades. Tu tá entendendo? Aí eu comecei a viver da Neto Variedades de verdade. Todos os meus... hoje me sustentam. Hoje é meu negócio. Então, tipo assim... Porque pegou que era da política e Copa na mesma época. Então, tipo assim, era bizarro, porque eu nunca tinha vergonha de aparecer na rede social. Tem um centro da minha sala, de vidro assim. Eu botava no terraço da minha casa, botava todas as camisas em cima. Eu mandei fazer uma bancadazinha de madeira, que era para colocar uma camisa só no cabide pro pessoal ver. E ela tinha umas prateleiras também. Pronto. Aí eu começava. Gravava assim, telefone. Gente, já tô com atendimento online aqui no terraço de casa. Um calor do breu. E, bicho, na Copa, não parava a gente de ir. Tipo assim, era bizarro. Às vezes eu chegava de um treino assim, todo suado e tal. E já tinha gente lá na porta da minha casa esperando. E aí, eu quero a camisa. E eu então, perdão pelo meu estado e tal. Às vezes a casa em reforma. Já tem cliente na sala com a casa em reforma, poeira danada. Então, tipo assim, eu nunca tive vergonha. Eu lembro da época do espaço alugado da loja, né, também. Teve a questão da loja física. É o seguinte, na Copa, eu tava atendendo no terraço da minha residência e eu disse, porra, dá pra dar um conforto melhor pro meu cliente. Então eu vou fazer uma loja aqui no terraço da minha residência. Só que eu moro na casa de aluguel. Assim, não é possível que vai dar tanta merda numa loja de camisa retinho. Não vou falar com a dona. Fiz, tipo assim, vou botar pra frente, tenho dinheiro pra fazer, tenho. Vou fazer. Gastei uma graninha legal, tal, fiz a loja. Ar-condicionadozinho, um provador, um espelho, um estoque, um caixa, pronto. Lindo. Top, uma fachada linda. Eu digo, pronto. Agora vai ser melhor pra atender meus clientes. E já tinha tido até o primeiro jogo da Copa, pô. Tava perto do primeiro jogo da Copa, quando eu comecei, tipo, já foi no limite. Porque quando chegou a Copa mesmo, faltou mercadoria pra todo mundo. Todo mundo vende camisa de time, eu acho que são raros que tinham estoque. Inclusive eu tinha estoque e a Centauro não tinha, perto da Copa. Tu tá entendendo? Ó o nível. Tipo, a galera chega assim, eu vou comprar aqui porque eu fui na Centauro e não tem. Eu comprei a minha camisa de time 2 dias antes de começar os jogos. Não tinha, tu tá entendendo? Então, tipo assim, a gente tinha estoque, a gente tinha uma reposição, obviamente, quando tu falou da questão, se eu quero uma camisa para 7 dias, tem. Hoje a gente tem outros fornecedores também. Então, hoje, se tu chegar assim, eu quero uma camisa da Inter de Milão, tamanho M. Eu vou conseguir para tudo dentro dos 7 dias. Tu tá entendendo? Hoje a gente tem uma rede maior de fornecedores que mantém a mesma qualidade, obviamente, e eu vou conseguir te entregar. Meu lucro é menor? Óbvio, porque eu já faço de terceiros. Mas isso aí, mais vale para mim um cliente satisfeito e uma indicação, porque o boca a boca é o melhor marketing. Pô. É verdade. Não adianta eu ter um Instagram massa e tal, bonito, apresentável, mas tu chegar assim, Gustavo, comprei a camisa com o Neto, mas gostei não, velho. Gustavo pode ser seguidor meu há anos. Se ele não comprou a minha ainda e ele escutou sua experiência ruim comigo, ele não vai comprar. Tá entendendo? Então, para mim, sempre vai valer mais um cliente satisfeito. Então, tem uma outra rede de fornecedores e foi mais ou menos nessa trajetória. Voltando para a loja física. A dona passou e viu, digo, o que é isso? Vamos mudar o contrato agora para contrato comercial. Só que quando você pega um imóvel e está no contrato comercial, não aumenta só o aluguel, aumenta a energia, aumenta a água e aumenta os impostos também, né, de renovação de contrato. Afinal, é loucura, porque aí eu não tenho esse fluxo. Eu atendia por horário marcado, pô. Obviamente na Copa eu deixava aberto, tá entendendo? Mas quando não, era horário marcado. Quero ir, vamos tal horário. Aí atendi o cliente. Pronto. Até porque pelo fato de ser minha residência, eu acho que eu ficava muito vulnerável. Sim. Então, tipo assim, eu queria saber quem estava entrando e saindo, porque o cara ia ter, Deus me livre, ia ter acesso à minha casa e minha família. Então, obviamente que eu tinha esse cuidado. Então, eu disse, isso não tem lógica. Aí vai pra lá, e parece que o inimigo atenda, né? Nessa época, todo esse trâmite vai dar certo, vai ter que tirar a loja. Bicho, se eu fiz umas 3 vendas, foi muito. Dentro de, tipo assim, quase 2 meses. Algo que nunca tinha acontecido. Como eu tinha feito uma grana massa na Copa, eu disse, não, tá de boa, tô me sustentando. Mas eu me estressei, teve uma época que eu me estressei tanto.
Ah, eu liguei pro meu tio, vamos tirar os vidros agora dessa loja. Foi uma sexta-feira, assim, prévia de carnaval, era até o bloco de Belmax. Minha mãe tava saindo pro show de Bel, eu disse, não. Chamei meu tio, vamos tirar esses vidros, tiramos os vidros. Falei, pronto. Agora é só online. Aí muita gente fala, Neto, e hoje? Tu quer botar, pensa então, hoje eu não penso. Porque, tipo assim, requer muito custo, pô. Tu tem que pagar um aluguel, tu tem que ter energia e tal. E hoje eu gosto da minha liberdade. Tu tá entendendo? Tipo assim, se eu for botar uma loja, de início eu vou ter que estar dentro da loja no mínimo 10 horas por dia. Não é o que eu quero hoje pra mim, até porque eu tô me formando e tal. Então, tipo assim, eu tenho uma rotatividade. Então, pra mim hoje não é benéfico. E eu consigo atender muito bem pelo online. Hoje a Neto Variedades, ela se resume a você, Antônio Neto, ou existem pessoas que estão contigo do tipo, não, alguém ajuda no meu Instagram, alguém ajuda, claro, no marketing, essas coisas? Tem, a gente tem uma equipe. Eu tenho uma equipe de filmmaker, edição. Eu sou muito leigo, pô. Não edito nada. Nada vezes nada. Uma coisa que eu gosto de editar, jogo do Belo. Fique tranquilo que eu também não faço, não. Quem edita todo jogo, todo vídeo, tipo assim, de torcida, aquela parada motivacional, que geralmente eu sempre faço assim, mais em prévias. Sou eu que faço. Todos. Mas qualquer tipo de... Essas resenhas que eu faço de entrevista, uma publicação de uma camisa, eu fazendo provador com a transição, não faço nada. Tudo é terceirizado. Tem equipe de edição... Eu tô até os stories eu tô pagando agora pra uma pessoa fazer. Eu faço a gravação, faço os takes, mando pra equipe, a equipe grava e me retorna. Eu não tô nem fazendo. Porque, tipo assim, quando a gente vai elevando o nível, cara, é incrível. Se eu postar um story com a qualidade da imagem ruim, oxe, o engajamento é fraquíssimo. Então eu tenho essa preocupação, entendeu? E tu acha que esse gasto ele reflete pra tu enquanto ganho? Por exemplo, você bateu 16 mil ontem, mas é claro que já tem uma perspectiva de... A gente tá no primeiro semestre ainda, não fechamos o primeiro semestre, de chegar no final do ano e com Deus 20 mil, por exemplo. Um sonho. E tu acha que, tipo assim, esse gasto ele promove? Reflete. Sim. Porque não é um gasto, é investimento. Isso. É investimento. Eu sempre... perfeito, tocou no ponto. Eu nunca tive essa questão de... é gasto. Não. Sempre que eu procurava algum familiar, tipo assim, eu não julgo, porque tipo, um familiar, tipo assim, quando veio a pessoa crescendo e tal, desde muito novo eu tenho essa loja, então tipo, eu tinha essa preocupação, eles têm a preocupação. E se não der certo, vai perder teu dinheiro? Tu tá entendendo? Então, tipo, quando minha mãe dizia, não compre não, o primeiro estoque foi 6 camisas, compre não, tipo, eu não vou julgá-la. Era uma preocupação dela como mãe. Mas eu sempre levei, não, é investimento. Isso aqui que eu tô fazendo é investimento. E eu nunca vou perder. Se eu não conseguir lucrar, eu aprendi. Então não é esse caminho que eu devo... Tipo, se eu tô indo por aqui, deu errado, pronto, eu vou por aqui agora. Então sempre é investimento. Obviamente que reflete. Tu abre o meu Instagram, pô, o Instagram dele é massa. Hoje eu digo que o meu Reels, meu feed tá muito mais bonito do que... Vamos lá, 5 meses atrás. Bem mais diferente, uma constância diferente. Tu entende? Yeah. Eu queria agora falar sobre essa camisa que tá aqui desde o começo do episódio. Pode falar, pra que você trouxe isso pra gente? Diretamente da Neto Variedades. Essa camisa é pra vocês, um de vocês vão ser sorteado, tá? Opa! Uma dessas camisas vão ser sorteadas pra vocês, final da Champions League, PSG aí. Então aí, tô cedendo essa camisa aí pro Futa Paraíba, agradeço demais o convite, pra vocês sortearem aí pros seguidores de vocês. E o sorteado vai ganhar uma camisa aí, pra torcer na final da Champions. A final da Champions é no dia 31, como foi bem dito, né? Mas a gente vai sortear antes, provavelmente uma semana. Enfim, isso é algo pra administração, né, Gustavo Cruz? Deixa comigo que eu resolvo. Não, mas assim que for postado o episódio, já vai estar rolando o sorteio no Instagram. Já vai estar lá no feed. A gente agradece demais pelo presente, muito que vai acabar sendo pro nosso público, né? Sim. E com isso, a gente tá chegando na nossa reta final, mas claro que a gente tem muita coisa pra falar ainda, como por exemplo, hoje você se enxerga Neto Variedades e o Neto que tá como torcedor do Belo, porque por exemplo, teve um evento privado agora, que foi um evento de apresentação dos uniformes, de todas as melhorias pro clube da SAF, e você tava lá, você foi convidado pelo clube, algo que não foi dito aqui, você tem 23 anos, a gente tem 20, então assim, como é que é pra esse jovem torcedor do Belo, tá vendo que hoje ele é um convidado do clube? Bicho, é engraçado porque, tipo assim, eu acho que nenhum dos meus melhores sonhos foi com uma parada dessa, tá ligado? Então quando foi o Cris que me chamou, Neto, tu tem algum vídeo pra postar na prévia, acho que foi na final do Paraibano? Eu disse, eu tenho, inclusive já tá pronto. Ele fez, deixa eu ver.
Aí eu mostrei, ele fez, tá top. Vamos fazer collab com o clube? Eu fiz, mentira, pô. Cristiano Santos, né? Eu fiz, mentira, pô. Eu só não chorei porque eu não sou muito chorar, não. Eu fiquei feliz pra caramba. Então, tipo, aí foi quando começou a ter os convites do Lounge, propriamente como você falou, do anúncio do uniforme. Então, tipo assim, meus melhores sonhos, sonhei um dia ser um dos influenciadores do Botafogo. Nunca fiz o conteúdo que eu criei, nunca foi pensando nisso, foi sempre visando a própria massa para apoiar o Botafogo e visitar o Almedão, galera que respira e vive futebol. Então, tipo, pra mim é gratificante. É tipo assim, um reconhecimento de um trabalho e tem aquela questão do prestígio, do privilégio, né? Inclusive eu cheguei bastante atrasado, porque eu tinha prova no dia, pô. Quando eu cheguei foi na hora que o clube... Tava todo mundo com... Foi engraçado, porque quando eu entrei... Tava Matheus, tava Belo Zoeiro... Tava todo mundo com o telefone lá. assim, pô. E eu entrei. Tá, beleza, eu tô crescendo agora. Eu não sou isso tudo não, galera. O que é que tá todo mundo dando telefone pra mim? E todo mundo calado, pô. E apontando o telefone assim, porque a porta da entrada era de onde os jogadores saíram do outro lado, tá entendendo? Aí eu, caraca. Aí só teve um que fez. Sai daí. Aí eu, Aí eu me posicionei. Quando eu me posicionei, já tava vindo todo mundo com o uniforme. Aí deu tempo de gravar o vídeo. Eu digo, ufa, pelo menos um momento. Aí Matheus fez, você chegou no momento mais importante. Aí ele até brincou, o segundo mais importante, porque o primeiro foi comer, né? E a gente já comeu muito, você não. Falando em comer, e o Lounge? Como é essa experiência? O Lounge é top, pô. Lounge aí, pra quem gosta, e não é caro, tá? Não achei caro. Não achei caro, vale muito a pena. Bebida a rodo, comida boa. E a minha experiência com o Lounge foi muito boa porque, tipo assim, foi engraçado porque eu falei, não, eu vou pra bancada. Semifinal contra o rival da gente, eu vou pro Lounge. Eu neguei, pô, eu neguei de cara o convite. Eu neguei de cara, na época era a Cris que tava responsável por fazer a comunicação. Cris, fala comigo um dia antes. Eu falei, Cris, agradeço demais o convite, mandei um óleo. Cris, agradeço demais o convite, mas eu não vou, você me conhece, eu sou um cara de arquibancada. Eu não vou pro Lounge. Aí ele fez, brother, repensa. Quando ele falou esse repensa... Você subentende. Aí eu fui repensar. Aí eu fui ver com minha vontade. Vulgo minha namorada. Agora eu tô entendendo. Conheço muito isso. Eu quero ir pro Lounge ou eu quero ir pra bancada? Mandei, só fiz encaminhar os áudios. Aí ela fez, tu é burro, é? Aí ela fez, tu é burro, é? Como é que um cara tá te chamando pra um prestígio do clube, o evento é do clube, e tu não vai? Se eles estão te chamando é porque eles veem um potencial em você. Tu tá todo jogo naquela arquibancada, tu não pode ir um jogo não, abrir mão não. Aí a sua vontade estava... Aí eu perdi a vontade de estar na arquibacada. E obviamente ela tava certa. Obviamente eu mudei minha vontade. Aí a gente... vai fazer minha já. Aí a gente foi, eu e ela, e a gente aproveitou muito, pô. A gente bebeu bastante. A gente comeu bastante. A gente fez valer a pena o Lounge. Tipo assim, galera, eu postei como é, tem experiência no Lounge, a galera falou, bicho, você botou pra descer lá no Lounge, porque eu botei pra descer mesmo, bicho. Eu cheguei em casa, já tava de boa, não precisava comer mais nada. Então é uma experiência massa, pra quem, tipo assim, como eu me identifico como um torcedor arquibancada, não é uma parada que eu vou estar todo jogo. Quem gosta de bancada vai pro O bancada. Lounge ele fica localizado nas cadeiras. Você tem acesso às cadeiras? Acesso às cadeiras. Então, tipo assim, eu gosto de estar no meio da galera, pulando. Pronto, inclusive no jogo contra o ABC, que foi o lançamento oficial do Lounge, que era nas cadeiras e não lá nas cabines, que já com toda estrutura, bonito, personalizada. Eu recebo um convite, né? Era Kleber, então, vem, eu consigo colocar você pra cá. Eu falei, hoje não, hoje eu vou viver arquibancada. Aí no jogo, foi o jogo contra o ABC, eu fiquei muito puto, eu devia estar mal. Viu o Bruno Leite quase morrer. Tu tá entendendo? Um jogo feio daquele, eu disse, é melhor estar no Lounge. Pronto, a gente tá chegando ao nosso final, mas assim, é minha última pergunta, não sei se o Gustavo tem mais alguma coisa pra te perguntar. Como é que você se enxerga no final do ano, tanto como torcedor do Belo, quanto Neto Variedades? Assim, o que é que você quer desbravar? Perfeito, desbravamos, pegou a palavra. Belo na Série B, classificado. Pretendo viajar para possível jogo de quadrangular, pretendo viajar e apoiar, assim como eu fui em 2024 para Volta Redonda. Pretendo fazer viagem com o Botafogo e pegar um jogo de um acesso talvez aí.
se possível, campeão também, né, da série C, seria porque pra mim o que fica lembrado é isso, porque vamos supor que a gente suba e daqui a alguns anos o acesso fica esquecido, pô. Então o que fica gravado na história é o título. E independente da fase atual, eu acredito que ainda tem chão pra correr, a gente obviamente tem estrutura e camisa pra isso. E com a Neto Variedades eu pretendo, você colocou uma meta aí que eu não tinha nem pensado, e eu disse só, então vamos colocar a meta aí de bater os 20k, fazer mais algumas viagens. Eu já tenho uma viagem marcada agora, final do mês. Pronto, soltar? Posso, Rio de Janeiro, vou pegar 2 jogos, Vasco contra o Red Bull Bragantino no São Januário, o estádio que eu queria conhecer, que não vai ter a reforma agora. Não, foi adiado. E Flamengo contra Fortaleza no Maracanã. E eu ainda, em setembro, eu quero fazer uma e com o Belo algumas também. Bem demais. Gustavo? Bom, foi um prazer você ter vindo. Eu agradeço novamente por você ter aceito o convite. Acho que é isso. Fiquem em aguardo agora para o sorteio, né? Que a gente vai fazer em collab. Agradecer de novo. Vamos divulgar bastante esse episódio. É verdade. Foi um episódio muito bom. A gente vai conhecer o seu lado, empresário, torcedor. É sempre bom receber torcedores aqui. Queremos cada vez mais. Torcedores de outros times também. Vem-se embora. Pela distância fica um pouco mais difícil, né? Mas um dia a gente consegue. E é isso, esse episódio do Futebol da Paraíba vai chegando ao fim. Lembrar para vocês seguirem todas as nossas redes sociais, tá? Esse episódio ele vai estar disponível no YouTube, você tá vendo isso no YouTube a partir da terça-feira, na TV Diário do Sertão na quarta-feira. Próxima semana estamos de volta com um ao vivo. Sigam a Neto Variedades, lembrem de seguir a Neto Variedades, tá? São eles que estão patrocinando o nosso sorteio juntamente com o Neto. E participe do nosso sorteio também. E sigam também todas as redes sociais do Futebol da Paraíba, o nosso Instagram, o nosso TikTok, tá bom? O nosso YouTube também. E até a próxima.